Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais. Um bom dia a quem se encontra aqui no plenário e no auditório Bruno Bon da Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos iniciando a primeira reunião da Comissão Especial de Exame e Instrução do Projeto de Resolução Legislativa número 1 de 2023. A resolução esta que faz alterações ao nosso regimento interno, altera a redação dos artigos 3º, 13, 14, 18, 25, 38, 39, 59, 60, 89, 100, 102, 104, 125, 153 e 154. Esta comissão especial foi instaurada diante da necessidade de rever alguns artigos que estavam em vigor a partir da última resolução que alterou o nosso regimento interno e, portanto, novamente composta aqui, então, pelos membros titulares, vereadores Haroldo Deves e integrando também a comissão agora o vereador Lucas Stoll, juntamente comigo, o vereador Rafael Godoy, que somos os 3 titulares. Também compõem esta comissão os vereadores Ilson Pius, Jorge Ramos e Álvaro Calegaro, estes 3, portanto, suplentes, sem a necessidade de estarem presentes a esta reunião. Contamos com a presença do vereador Ilson Pius. Também estamos assessorados pelo Jonas Silva, nosso assessor de gabinete, e nosso procurador, nosso advogado também, doutor Ezequiel Martins, assessor jurídico, e pelos assessores Marcos Hirt, Milena Grieger e Fábio Mahler, este último nosso assessor de imprensa. Nós estamos, então, reunidos aqui para a eleição de presidente e vice-presidente desta comissão e também a designação de relatoria deste projeto de alteração. Previamente, esta comissão já conversou a respeito destas designações e coloco a apreciação dos colegas, então, se assim podemos prosseguir com o vereador Haroldo Deves como vice-presidente da comissão e o vereador Lucas Stoll como relator desta comissão e, cabendo a mim, então, o vereador Rafael Godoy, a presidência destes trabalhos. Assim podemos prosseguir? Podemos prosseguir, então, eleita, então, por aclamação aqui, unanimidade na comissão. De imediato, então, nós vamos partir já para a análise do artigo 3º, que assim está... Antes disso, vamos ao cronograma. O cronograma, desce um pouquinho, por favor, Jonas. O cronograma de ações da Comissão Especial de Exame e Instrução do Projeto de Resolução número 1, 2023, consiste, então, na reunião inicial de hoje, então, eleição de presidente e vice-presidente e designação de relatoria. E o segundo ponto é a análise pela comissão do teor do projeto de resolução, que já estamos iniciando na data de hoje. Seremos breves na análise e teremos mais alguns encontros, pelo menos 1 ou 2. O terceiro ponto é a orientação jurídica, com prazo mais ou a partir ainda desse mês de março. A apresentação de emendas ao projeto, que estará disponível aos demais vereadores. Depois, seguimos para a apresentação do voto do relator e, posteriormente, uma reunião para a apreciação do voto do relator nesta comissão e, logo após, o parecer da comissão especial ao projeto de resolução. Mencionar também que essa comissão, então, foi instaurada a pedido da mesa diretora da Câmara Municipal e, em breve, estará
sendo analisada pelo coletivo da Câmara no plenário. Portanto, começamos então a fazer a revisão. Vamos para o artigo 3º da resolução do nosso regimento interno. O vigente, então, ele fala sobre... Vamos especificamente no parágrafo 10, né? Vou passar a palavra para o assessor Jonas Silva para fazer a leitura. Bom dia a todos. O parágrafo 10 do artigo 3º, que trata então sobre as publicações dos atos do Poder Legislativo, ele traz então uma alteração na redação que visa prever que as publicações em meios eletrônicos, além do Diário Oficial Eletrônico do município e do mural, sejam feitas naqueles casos em que haja regulamentação específica, como, por exemplo, a transmissão da reunião da comissão, que tem previsão regimental para que seja transmitido. E aqueles atos em que não há essa obrigatoriedade, a divulgação seja feita apenas no Diário Oficial Eletrônico do município, que é acessado de qualquer lugar, porque é no portal. Então, essa é a diferença entre uma redação e outra. E não sei se precisa fazer a leitura literal do texto, ou não é necessário? Eu acho que, ao invés da explicação, fazer a leitura do texto. Tá, pode ser. Porque a explicação ela fica vaga e a gente não tem dimensão do que o texto dizia e do que o texto está trazendo. Perfeito. Então, acho que, não sei se os colegas concordam, mas é isso, que daí a gente consegue enxergar diretamente o que está mudando. E daí, se precisar da explicação, a gente conversa. Senão, beleza, nós vamos nos alongar demasiadamente. Sim. Então, parágrafo 10, a redação vigente é: a divulgação dos atos institucionais e oficiais da Câmara Municipal de Vereadores, da Câmara Municipal, serão feitos no Diário Oficial do Município e no quadro mural localizado na sua sede, sem prejuízo aos seus canais eletrônicos assim considerados. Site constituído e portal da transparência de acesso público às informações, dados e ações institucionais. Inciso 2, redes sociais. E 3, rádio e outra mídia a ser instituída em caráter oficial. E a redação proposta, então, é: a publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores será feita no Diário Oficial Eletrônico do município, no quadro mural, localizado na sua sede, sem prejuízo aos seus canais eletrônicos, quando exigido por regulamentação específica. E a divulgação dos atos institucionais poderão ser feitas nos canais eletrônicos assim considerados. Site constituído e portal da transparência, de acesso público às suas informações, dados e ações institucionais. 2, redes sociais. E 3, rádio ou outra mídia a ser instituída em caráter oficial. Bom, resumindo, por favor, deixa... Nós vamos ter que aprovar cada alteração, né, Jonas? Então, resumindo, o que entrou a mais ali foi só a expressão "quando exigidos por regulamentação específica". Acho que nós podemos ler só a proposta ou ler o vigente e na sequência só o que altera, para não precisar ler os dois, que totalmente bem semelhante, né? Todos têm uma ou outra acrescentada. Então, nesse artigo 3º, parágrafo 10, o que foi incluído foi, então, quando exigidos por regulamentação específica ali no texto, para dar essa legalidade. É isso, né? Todos de acordo? Todos de acordo? Todos de acordo? Seguimos, então. Então, artigo 13, a redação vigente, né, que é para fazer a leitura, então: no primeiro dia útil do mês de fevereiro, dos 2º, 3º e 4º anos da legislatura, às 18 horas, a Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene de instalação da legislatura ordinária. Parágrafo 2º. Na segunda parte da sessão, cada vereador poderá utilizar da palavra por 5 minutos para manifestar sobre a mensagem do Poder Executivo e sobre sua expectativa quanto ao ano. A redação proposta, então, ela leva do dia 1º para a primeira segunda-feira do mês, né? Então, ao invés de ser no dia 1º, será na primeira segunda-feira do mês. Mantendo o mesmo horário, então, das 18 horas para fazer essa reunião, nos 2º, 3º e 4º ano da legislatura,
fazer então a sessão de instalação. E o parágrafo 2º, então, ao invés dos 5 minutos, ele reduz para 3 minutos o tempo de fala de cada vereador. E inclui o parágrafo 4º, que se a sessão solene for no feriado ou no ponto facultativo, a sessão solene será realizada no primeiro dia útil imediato a esse feriado, no caso, no mesmo horário. Portanto, se for feriado na segunda, faça-se na terça-feira. Ok? Isso? Todos de acordo? Todos de acordo? Seguimos. Essa dinâmica acho que fica mais clara até para a gente. Vamos lá. Na caminhada se aprende a caminhar, né? Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória ou de remuneração adicional em razão da convocação. Então, esse é o parágrafo 3º do artigo 14. A nova redação do parágrafo 3º do artigo 14 diz o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal de Vereadores somente deliberará pela aprovação da ata da sessão plenária anterior, ficando dispensada sua leitura, salvo houver requerimento verbal de 1/3 dos vereadores presentes e a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória ou de remuneração adicional em razão da sua convocação. Aqui ele apenas traz a previsão da aprovação da ata da sessão ordinária anterior. O resto permanece a mesma norma. Ok? Todos de acordo, então? Todos de acordo? Seguimos. No parágrafo, aliás, no artigo 18, onde trata dos deveres dos vereadores, ele inclui o inciso 10, que é apresentar-se trajado com camisa social e gravata nas sessões plenárias ordinárias e solenes. Tá. Apresentar-se trajado com camisa social e gravata nas sessões plenárias ordinárias e solenes. Isso, era uma previsão que não tinha, então está sendo incluída. Sim, que havia no anterior também. Isso. Todos de acordo? Todos de acordo? Seguimos então, artigo 18 também então alterado. Artigo 25. O vereador que deixar de comparecer injustificadamente à sessão plenária ordinária ou extraordinária, ou dela se afastar antes ou durante a ordem do dia, terá descontado em seu subsídio mensal o valor monetário estabelecido na lei que disporá sobre sua remuneração. Esta alteração aqui é apenas para adequação à correção de redação, né? Ele não faz uma alteração específica. Sim, na prática isso já vinha também sendo adotado, né? O desconto de 25% do subsídio, de acordo com a lei que estabelece o vencimento, né? O subsídio para a próxima legislatura. Então, ok, todos de acordo que a falta numa sessão, né? Tanto solene, tanto ordinária como extraordinária, ela penaliza o vereador, então, com um desconto de 25% do subsídio. Não é que não foi tirado, isso não tinha ali, ó, essa questão, ó, estabelecido na lei que disporá sobre sua redação, e aqui diz, sua remuneração, né? Aqui diz, terá descontado de seu subsídio mensal o valor monetário estabelecido na lei que disporá sobre a sua remuneração. Tá, mas tá igual esse aqui? Sim, ele é a mesma redação. Ele é só aqui. Afastar-se antes ou durante. Isso. E aqui só a partir do início da ordem do dia. Isso. Tá. Então, durante o grande expediente, ele pode se afastar. Começou a votação, ele tem que estar aqui para votar. Sim. Essa é a regra. É isso? Isso. Ok? É somente uma formalidade aqui. Beleza. É isso aí, então. Artigo 25, então, revisado. Todos de acordo? Só um pouquinho, presidente. Pode. É somente nas sessões plenárias ordinárias e extraordinárias. Não isso. Nas solenes não. Solenes não. São sessões deliberativas, né? Isso. Que é quando tem a ordem do dia. É quando tem que votar alguma coisa, né? Se quiserem incluir as solenes, nós podemos incluir, né? Nós temos essa prerrogativa, né? Hoje a falta na solene não, porque na verdade a sessão solene não é deliberativa, né?
A sessão solene é uma sessão de homenagem e festividade, comemoração. Então, não é obrigação do vereador estar ali também, né? Mas acho que mantém assim, né? Ok? 25, todos de acordo? Alguma outra observação? Não? Então, vamos adiante, então. Artigo... Ok. E o artigo 83 está sendo revogado, daí, no caso, né? Acho que... Deixa eu só abrir o projeto aqui para nós olhar. Na resolução não se encontra isso. Só se mais para o final. Aqui ali tem o quadro de ações, né? Não está sendo revogado. 83, não. Ah, tá. Ele está aqui para complementar aquilo que está no 25, né? Aqui ele diz, então, que para os efeitos legais, considerar-se-á presente a sessão plenária, o vereador que registrar a presença até o início da ordem do dia, participando dos trabalhos de plenário da votação. Então, ele, de certa forma, complementa e explica o 25. Sim, ele não está revogando. Ele está ali como uma explicação, porque mais adiante ele tem esse complemento sobre a presença. Isso? Isso aí. Isso. Ok. Vamos adiante, então. Sim. Quanto a essa questão, então, se o vereador chegar depois de entoado o hino... Não tem problema. Depois do hino e durante o grande expediente, está tranquilo. Quando começar a deliberação da ordem do dia, a votação de projetos, a partir do início dessa, é considerado falta. É isso. Tipo, hoje, como tem uma ordem inversa, né, Lucas? Inicia a sessão com o hino, depois com o grande expediente. Se houver inscrições e estiver sendo usado o grande expediente, não é obrigado a estar aqui. Depois do grande expediente, que a gente nunca vai saber qual é o horário, né? Porque depende do número de inscrições, aí sim, iniciada a discussão da pauta do dia para a votação, aí sim, aí é obrigação estar. Ok? Isso? Inclusive para contabilização de quórum, né? De quórum, de presença, isso a presença e o quórum, isso mesmo. Porque antes da ordem do dia ainda ele faz a verificação de quórum, né? Beleza? Vamos lá? Andamos? Então, agora a gente ainda dentro do 38, nós temos então o seguinte, o artigo, aliás, o inciso 21, receber os pareceres de redação final da Comissão de Legislação e redação final para elaboração dos respectivos autógrafos. E a redação, então, muda para receber os pareceres de redação final da Comissão, aliás, receber os pareceres de redação final da Comissão de Legislação e redação final para a elaboração dos respectivos autógrafos de sua competência. E apenas, aqui está tratando sobre a questão da presidência, né? Só inclui a expressão, só inclui a expressão de sua competência para estabelecer do que ele vai assinar. É isso. Isso aí. Ok? Todos de acordo? Também uma questão somente de formal aqui. Obrigado. Todos de acordo? Vamos adiante. Artigo 39. Artigo 39, então. Aqui também trata da questão da publicação, né, das publicações. Então, a gente tem ali a linha K, que diz publicar no Diário Oficial do Município e em seus canais eletrônicos de divulgação pelo prazo de 24 horas os documentos, os seguintes documentos do processo legislativo. Então, sobre a tramitação das matérias na Câmara, né? Proposição com respectiva justificativa, emendas, pareceres de comissão, se houver, e o voto em separado, a pauta das matérias em que serão deliberadas na ordem do dia da sessão plenária, redação final para proposição de aprovação em plenário. E a alteração, a proposta que se traz, então, é publicar no Diário Oficial Eletrônico e nos site constituído pelo prazo de 24 horas os seguintes pareceres. Proposição da justificativa, proposição com justificativa. 2, as emendas e os pareceres de comissão e, se houver, o voto em separado. Pautas das matérias que serão deliberadas na ordem do dia da sessão plenária. Redação final da aprovação aprovado
em plenário. Essa é a redação. Deixa eu Tá. só... Na verdade, aqui o que só muda é uma questão formal também. Lá em cima, no texto da linha K, publicar no Diário Oficial do Município, e ali diz publicar no Diário Oficial Eletrônico do Município. Sim. Só isso. Sim. E no site constituído. E lá em cima dizem seus canais eletrônicos. Sim. Isso é por... Sim, é só um ajuste mesmo de redação. Sim, é para deixar em simetria com aquela alteração anterior que a gente falou sobre as publicações. Sim, ok. Isso aí. Ok? Todos de acordo no 39? Ok? Então, seguimos agora para o inciso 2º do artigo 59. 59. Receber a matéria para instrução e designar a relatoria de proposição para vereador membro da comissão. Receber a matéria para instrução e designar de ofício a relatoria de proposição de vereador membro da comissão. Aqui é sobre as atribuições dos presidentes das comissões permanentes. Sim, e aqui, então, dá a liberdade, então, para o presidente das comissões designar de ofício a relatoria e não convocar uma reunião para sentar e deliberar. É isso? Isso aí. É ok? Todos de acordo? Assim teremos mais dinamicidade aos nossos trabalhos legislativos. Todos de acordo? Seguimos adiante no inciso 3º do artigo 60. Isso, o artigo 60 trata, então, do rito da reunião das comissões. Então, o artigo 3º dizia designação de relatorias, aqui ele passa a redação de comunicação da designação de ofício de relatorias. A mesma premissa do artigo 59 também, isso, visando dar celeridade aos trabalhos legislativos e dando liberdade também, ao presidente da comissão para designação. Isso sem deliberação. Muito obrigado. Artigo 60, ok? Todos de acordo? Seguimos. Artigo 89. O artigo 89 trata, então, da questão do rito da sessão ordinária. E o inciso 2, Tribuna Popular, na forma regimental, com prazo de 20 minutos. Ele, então, trata da Tribuna Popular no prazo regimental, ou na forma regimental, com prazo de 15 minutos. Então, é só uma redução de 20 para 15 minutos na Tribuna Popular. Ok. Artigo 89 também. Todos de acordo? Certo. Seguimos para o artigo 90 é a mesma situação do anterior, né? Ele traz a... o artigo 90 está lá. Ele só está ali para complementar o ajuste com a alteração feita no 89. Não tem alteração. O artigo 100. Na sessão plenária extraordinária, observado o quórum referido nos artigos 85 e 92 desse regimento interno, terá a duração máxima da sessão plenária ordinária e será dedicado exclusivamente à discussão da votação da matéria que motivou a convocação. E a redação proposta, então, é a sessão plenária extraordinária, observando o quórum referido nos artigos 85 e 92 deste regimento, terá a duração máxima da sessão plenária e será dedicada à votação da ata da sessão plenária anterior, ficando dispensada a sua leitura, salvo se houver requerimento verbal de 1/3 dos vereadores presentes à discussão e votação da matéria que motivou a convocação. Então, ele só inclui a previsão de votação da ata da sessão ordinária anterior, ou extraordinária, enfim, a sessão que for anterior. Ok? Entendido? De acordo? Artigo 100, então. Artigo 100, todos de acordo? Seguimos. O 102, ele inclui o parágrafo 3º, para dizer que os vereadores serão convocados pessoalmente ou meios eletrônicos mediante manifestação de aceite, isso na sessão plenária extraordinária, já que as ordinárias são convocadas pela lei orgânica. Essa é a questão da convocação pelo WhatsApp, né? Manifestação de aceite, nós não tínhamos isso na outra, se eu não me engano tinha, mas enfim, estamos... Ela fala por meios eletrônicos, mas não tinha essa... A manifestação de aceite, a confirmação, com certeza tem que ter confirmação, né? Senão fica muito solto, né? Ok, então 102, todos de acordo? Todos de acordo? Seguimos então, artigo 104.
A ata e o resumo final da sessão plenária será redigida sob a orientação do primeiro secretário, que assumirá juntamente com o presidente e com os vereadores presentes, que assinará juntamente com os presidentes da Câmara e com os vereadores presentes depois de aprovada. Artigo 104, então a redação proposta será de a ata e o resumo final da sessão será redigido sob orientação do primeiro secretário, que assinará juntamente com o presidente da Câmara depois de aprovado. Então, a diferença é que a redação proposta de que os vereadores não precisem assinar a ata, e sim ela seja assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Como era antes no regimento anterior. Desculpa, eu recebi uma mensagem importante aqui e acabei me distraindo. Desculpa, artigo 104? É o artigo 104. A diferença entre a redação proposta e a atual é que, pela redação proposta, a assinatura será do presidente e do secretário, do primeiro secretário, no caso, e não mais de todos os vereadores. Ok, para encerrar a legislatura. Justo, né? E dinâmico também, para não ficar nada pendurado para posterior. E também das outras atas, ao invés da assinatura ser de todos os vereadores, assinado pelo presidente e pelo secretário. Sim, também. Vamos lá. Isso aí. E aí ele, então, altera... Todos de acordo, então? Sim. Ele altera também, então, o artigo 5º, que daí é isso que o presidente acabou de colocar, né? Que, então, ao encerrar a sessão legislativa, a ata da última sessão plenária será aprovada antes do encerramento e esta assinada pelos vereadores presentes. A nova redação diz que, ao encerrar a legislatura, a ata da última sessão plenária ordinária será aprovada antes do encerramento desta e será assinada pelo presidente e pelo secretário. Também para dar, nesse caso, a agilidade que precisamos se referir. Uhum. E daí, então, tem a inclusão do artigo 6º no parágrafo 125, isso. Pode? No artigo 6º, no artigo 125. Os pareceres das comissões serão disponibilizados, inclusive por meios eletrônicos, aos vereadores e à comunidade até 24 horas antes da hora do início da sessão plenária, em cuja ordem do dia tenha sido incluso, sendo lidos e discutidos em plenário. A nova redação diz: os pareceres da comissão serão disponibilizados, inclusive por meios eletrônicos, aos vereadores e à comunidade, até 24 horas antes do início da sessão plenária, em cuja ordem do dia tenham sido incluídos, sendo as orientações de votos lidas e discutidas em plenário. Ok? Todos de acordo com essa redação? Todos de acordo? Então, seguimos, Jonas. Artigo 153. A ordem do dia da sessão plenária de deliberação do projeto de lei do orçamento anual será reservada para sua discussão e votação. A nova redação, então, do artigo 153 diz que o presidente da Câmara, na sessão plenária em que houver deliberação do projeto de lei do orçamento anual, poderá, em acordo com os líderes, reduzir o expediente e dispensar as explicações pessoais. Sim, na verdade ele só readequa, porque antes tinha um parágrafo único e agora vira tudo um caput. Veja bem, lá ó, o artigo 153 tem essa mesma redação no... Sim, ele junta para dizer que por acordo pode-se dispensar esses dois momentos. Isso, e elimina o parágrafo único daí. Isso aí. Ok? Todos de acordo com a redação? É uma adequação também? Seguimos para o derradeiro 154 desta resolução. Na ordem do dia da sessão de deliberação do projeto de lei do orçamento anual, serão observados os seguintes procedimentos. E a redação proposta, então, é que para a deliberação do projeto de lei do orçamento anual serão observados os seguintes procedimentos. Basicamente, uma alteração apenas de deixar a redação mais ajustada ao que for ajustado também no artigo anterior. Ok, todos de acordo, então, com essa redação? Sendo assim, nós chegamos ao final da revisão das propostas deste projeto de resolução 1 de 2023,
que altera então a redação dos artigos 3º, 13, 14, 18, 25, 38, 39, 59, 60, 89, 100, 102, 104, 125, 153 e 154 da Resolução Legislativa número 9 de 2022, de novembro de 2022. Com isso, nós vencemos o que está proposto, né? E de forma bastante célere até, porque nós ainda temos um tempo para analisar e podermos fazer algumas proposições, tá? Então, com isso, nós vamos encerrar esse momento de reunião, mas não vamos encerrar a comissão, né? Então, a comissão ainda tem como, se algum membro quiser fazer mais alguma inclusão, nós temos isso ainda em andamento. Agora ele vai para orientação da nossa assessoria jurídica, mas mesmo assim a comissão ainda pode incluir mais alguma colocação. Jonas. Sim, como procedimento nós teríamos, a comissão pode definir, ou deve definir uma data limite para, como prazo para que os membros da comissão e os demais vereadores possam indicar emendas. E após isso a data para que a relatoria apresente o parecer para a comissão deliberar sobre o parecer e aí seguir as tramitações de parecer jurídico e tal e depois tramitar para o plenário. Hoje então é dia 14, vamos estabelecer 5. Oi? O mesmo cronograma? Pode falar no microfone. Pode falar no microfone? Manter o cronograma? Isso, até o dia 27. Manter até o dia 27, é a minha opinião, porque daí, se tiver algum dos colegas que não faz parte da comissão, que tiver interesse de sugerir algo, né? Tá, então a gente poderia, de repente, sim, uma semana para a apresentação das sugestões aqui, pode ser lá a quarta, quinta da semana que vem, e aí depois o resto do prazo aí é para... Isso. Pode ser? Isso, apresentação de emendas, isso. Então, hoje dia 14, até a quarta que vem, então, prazo para emendas? 21. Hoje é terça, né? 21 ou 22? É terça. Hoje é terça, sim. Não, na próxima semana, 21, sim. Ok? Estabelecido isso, então? Isso? Beleza. Então, com isso, nós vencemos a pauta, deixamos em aberto, então, para a apresentação de emendas. E, mais uma vez, só quero justificar, antes, eu tinha recebido aqui uma mensagem do Volmir Herristreet, que ontem completou 30 anos da conquista da maratona pré-olímpica na Espanha, né? E nós definimos aí uma questão que está em aberto também desde o ano passado, e nós estávamos pendentes de data e devemos, então, realizar uma sessão solene em homenagem à trajetória e à carreira do Volmir Herristreet ainda no final de maio, ou mais tardar ali no início de junho, tá? Acabou de me mandar pedindo para deixar então para maio, para ele poder se organizar, já visto que ele mudou residência, está residindo em Passo Fundo. Ok? Só para justificar antes a minha distração aqui durante a discussão. Muito obrigado aos presentes, vereador Lucas, vereador Haroldo, vereador Wilson Pius, aos colegas aqui, assessores Jonas, Milena, Marcos Hirt e Fábio Mahler, que acompanharam do início ao final esta reunião da Comissão Especial de Exame e Instrução do Projeto de Resolução 1 de 2023. Um bom dia, uma excelente semana a todos, que Deus nos ilumine e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.